Boa tarde, Padre Lico, boa tarde, Gil. Hoje nós estamos aqui para participar desse tema que é muito interessante. Há alguns anos eu venho pensando sobre os hábitos alimentares na Quaresma. E eu queria saber do senhor, Padre Lico, me explica um pouco mais, que eu fico meio perdida nesse negócio sobre o ingerir carne, não ingerir carne em alguns determinados dias da semana. E eu tenho muito comigo, assim, eu me preocupo muito com as coisas e principalmente, será que é tão pecado ingerir um alimento ou será que é mais pecado o que sai de dentro de nós para afetar o nosso próximo? Esclarece um pouco esse tema pra gente. Fiquem com Deus. Oi, Flávia, um beijo para você também. Muito carinhosa na sua pergunta, na sua mensagem final, né? Bom, a pergunta da Flávia é sobre os hábitos alimentares na Quaresma. Primeira coisa importante, quando nós pensamos nos hábitos alimentares, nós não estamos no campo do pecado ou da virtude. Nós estamos no campo da educação dos sentidos. Claro que o costume de abster-se de carne nas sextas-feiras, podendo ser na sexta e na quarta, é um costume muito antigo da igreja. E até muita gente pergunta assim, mas o que pode, o que não pode? Frango é carne branca, pode, não pode? Um critério que a igreja adota é assim, quando o animal é sacrificado, escorre sangue, se escorre, é uma carne que a gente deve abrir mão. Então, serve para carne bovina, suína, de frango e etc. Peixe não, porque é de sangue frio e não escorre sangue ali quando é abatido. A grande ideia é pensar na educação dos sentidos, então. Mesmo que nós não estejamos mais naquele contexto em que a igreja instituiu, continua sendo para nós motivo de educação. Hoje, um tempo em que a gente vive, em que o alimento é muito na base da carne, para nós é um exercício. Agora nós precisamos pensar assim, nós podemos refletir sobre o pecado no que diz respeito à obediência. Nos dias de preceito, do jejum preceitual, como por exemplo, na Sexta-feira Santa, sim, é pecado se nós comemos carne ou não nos organizamos para algum tipo de abstinência ou de jejum, porque é um preceito. E qual é a grande questão do preceito? A igreja não coloca um preceito como um fardo para nós. O preceito serve para nos educar, como por exemplo, o preceito dominical da participação da Santa Missa. A igreja não colocou esse preceito para complicar a nossa vida. Ela colocou o preceito porque ela sabe há muito que se nós dominicalmente estamos em comunidade, nos alimentando da palavra, nos alimentando da Eucaristia, nós vivemos melhor, nós pertencemos mais a Deus. Por isso, do preceito. Do alimento eu volto a frisar então. Não é uma questão de pecar ou não pecar. E não é para a gente escolher, deixo de comer carne ou tomo cuidado com aquilo que sai da minha boca para fora em relação aos meus irmãos. É para viver os dois. É para educar os sentidos, mortificar os sentidos para aprender que quando for necessário mortificar algo maior, nós seremos capazes, porque nós somos fiéis no pouco. E quem é fiel no pouco, o Senhor confiará mais. É para viver os dois. Quando Jesus condenou os fariseus por viverem muito estritamente a lei, Jesus não mandou jogar a lei fora. Jesus até chega a dizer, é para viver isto sem deixar aquilo. Era para viver a lei, mas era para levar também as pessoas em consideração.